Pode? Liga aí, por favor, Fernando. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à audiência de instrução. Senhora Fernanda, por favor, confirme seu nome e seus documentos. Fernanda Cavalheiro Rossi, o RG 27 734 752X, CPF 259 556 288 60. Tá. Senhores, nós estamos aqui para analisar a ocorrência de quebra de decoro por parte do denunciado, nos termos do artigo 4º, inciso 10º do Decreto de Lei número 201/67, conforme disposto na denúncia e documentos anexados. Senhora Fernanda, a senhora está aqui na qualidade de testemunha, por isso deverá dizer a verdade sobre as penas da lei. Para a organização e bom andamento desta oitiva, eu, como presidente, irei deferir ou indeferir todas as perguntas antes de serem respondidas. A defesa está autorizada a fazer as perguntas. Dona Fernanda, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Confirmando, a senhora é atual diretora de administração da Prefeitura de Bariri, correto? Isso. A senhora ingressou no cargo quando? Em julho de 2022. Tá, mas a senhora já tinha experiência trabalhando na Prefeitura de Bariri anteriormente, né? Em qual Isso. período? Eu trabalhei de 2008 a 31 de dezembro de 2019. Em várias administrações e em várias funções, Isso. inclusive no setor de finanças também. Sim, na verdade eu ficava no setor de finanças, né? Ok. E atualmente a senhora é presidente da Comissão de Licitação desde junho de 2022, correto? Isso. Tá. Dona Fernanda, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, com base nas atribuições, nas funções e principalmente no andamento do dia a dia do setor da licitação, a senhora sabe me dizer se pregão presencial é a regra ou ele é a exceção nas licitações de Bariri? O pregão presencial, ele é regra. É. Ele é regra. A maior parte das licitações são feitas por pregão presencial. Sim, é regra. Inclusive, eu tenho 2 servidores concursados de carreira, que hoje eu tenho somente um que faz pregão eletrônico, né? O outro servidor, ele não quer fazer curso, ele não faz, então hoje eu tenho somente um servidor que faz pregão eletrônico. Então, a nossa regra é pregão presencial. Quem é o servidor que faz o pregão eletrônico? O eletrônico é a Eliana. Quem é o servidor que não quer aprender ou que não gosta de fazer o pregão eletrônico? É o Celso. O seu Celso. Isso. O seu Celso, ele tem uma vasta experiência, ele tem uma grande experiência dentro do setor, ele é uma pessoa que a idoneidade todo mundo conhece, Sim. atua há mais de 30 anos lá, mas a experiência dele é fundamental para grandes licitações, Sim. mas ele opta por não fazer eletrônico, é isso? Isso. Ok. Eu tenho aqui alguns números, certamente a senhora não sabe dizer de cabeça se é isso mesmo ou não, e até vou pedir depois para o presidente da comissão que a gente possa certificar no setor dela a informação. Mas eu tenho aqui alguns dados que dizem que nos anos de 2018 e 2019 não foram feitos nenhum pregão eletrônico na Prefeitura de Bariri. E que em 2020 foram feitos 2, em 2021, 7, em 2022, 17 e 2023, 8. A senhora acredita que seja mais ou menos essa proporção? Sim, sim. Nesse mesmo período, em 2018 foram feitos 56 pregões presenciais, em 2019, 58, em 2020, 49, em 2021, 65, em 2022, 75, em 2023, 52. É mais ou menos isso também. Sim. Nós podemos depois certificar junto ao setor, né? Para validar a informação. Pode. A senhora conhece alguma situação de que, por decisão interna do setor de licitação,
eram realizados pregões eletrônicos apenas com recursos federais? Em 2021. Em 2021 foi passado para mim que era somente com os recursos federais que faziam o pregão eletrônico. Depois, agora, com a mudança da lei, com o curso, aprimorando o desenvolvimento do setor. Aprimorando, isso. Correto. Existe alguma ilegalidade na realização de pregão presencial? Nenhuma. Inclusive, todos os processos, né, na abertura de qualquer procedimento ali da licitação ou qualquer outro ato, ele é passado por um setor jurídico que nós temos no município. Né? E nada se dá continuidade se não tiver o parecer do nosso jurídico. O prefeito tem o hábito de interferir nas rotinas de trabalho do setor de licitações? Nenhuma. Até porque, assim, são serviços administrativos, são serviços de gestores, e o prefeito, para ele, tem que chegar ao serviço pronto, né? Porque se fosse para o prefeito estar executando esse tipo de serviço, ele não precisaria de equipe nem de servidor. Então, isso quem executa são gestores, são servidores de carreira, enfim, né? São os próprios servidores. Diretores também, eventualmente, que não são de carreira. Diretores, né? Estamos ali para dar, mas para o prefeito mesmo, o serviço tem que chegar pronto, tá. Né? Alguma vez, algum funcionário relatou para a senhora, especialmente como diretora de administração, alguma interferência do prefeito em algum tipo de rotina de trabalho? Jamais. Não. Tá, então, isso não acontece. Vamos lá. Você consideraria que o prefeito, principalmente tendo em vista a sua experiência em outras administrações, que o prefeito ele é um prefeito descentralizador? Que ele descentraliza o serviço? Sim. Na verdade, ele dá autonomia para nós, né, enquanto gestores, a estar trabalhando, né? Ele dá total autonomia para a gente estar executando o serviço, e por isso que ele tem os cargos de confiança dele, né, que é para nós, enquanto cargo de confiança, estar executando o serviço correto para chegar correto na mão dele. E os procedimentos, inclusive os licitatórios, ele só dá o andamento normal Só. depois dos pareceres da Procuradoria? Todos os processos nós temos o parecer da jurídico. Tá. Eu gostaria agora de explorar um pouquinho com a senhora o tema das prorrogações de contrato. Tem uma série de serviços da Prefeitura que são realizados em prestação continuada. E, inclusive, a cada ciclo, normalmente de 12 meses, salvo engano, há uma análise de conveniência sobre a possibilidade ou não das prorrogações desses contratos. Eu gostaria de saber se o prefeito, nas prorrogações, se ele tem um papel ativo ou ele somente participa na homologação após os departamentos técnicos se manifestarem pela legalidade e pela conveniência. O prefeito não tem participação nenhuma. Isso é função de cada gestor controlar o prazo e a conveniência de estar prorrogando ou não cada contrato. Quando chega na mão do prefeito, o processo já andou, já foi feito toda a parte técnica, administrativa, e, enfim, isso daí é meramente, cada gestor controla os seus prazos, né, e a sua conveniência ou não. Então, só para esclarecer, o prefeito não impulsiona as prorrogações e nem trava prorrogações. Não. Tudo acontece no fluxo de trabalho dos departamentos da Prefeitura. Sim, sempre. Certo. Normalmente, essas prorrogações elas tramitam com bastante antecedência ou próximas das datas de encerramento dos contratos? Praticamente próxima. Alguns gestores até, né, pedem alguma prorrogação antes, mas é bem próxima. Tá. Especificamente agora, em relação ao ano de 2023, a senhora ouviu dizer que o Departamento de Obras estava trabalhando em uma nova formatação de licitação para aprimorar os serviços de limpeza contratados? Sim, ele estava, né, fazendo, eu escutei ele falando, mas assim, eu não sei contar detalhes do que estava acontecendo ali, mas já estava em andamento isso daí. Mas certamente esses estudos também acabaram impactando no fluxo dessa prorrogação do contrato atual, né? Sim.
Tanto que me parece que houve até a adição de uma cláusula que esse contrato poderia ser rescindido a qualquer tempo com uma nova licitação. Sabe disso? Ouviu falar? Não tenho conhecimento. Sem problemas. A senhora também tem uma experiência bastante no setor de finanças da prefeitura. Sim. Não é? Eu gostaria de saber, não apenas em relação ao prefeito Abelardo, mas também em relação às administrações anteriores, que embora normalmente o prefeito seja um ordenador de despesas, se ele é o fiscal dos contratos. Não, ele não é o fiscal dos contratos. Cada contrato tem Tem o seu fiscal. gestor, existe uma portaria denominando cada gestor. Tem também os seus executores, né, eventualmente. Tem. O prefeito ele não é ele que fiscaliza. É o prefeito quem atesta a execução de serviços ou ele apenas paga aquilo que tramita dentro do Departamento de Finanças? Como é que funciona isso? Quem atesta, chega, né, a nota fiscal, então eu vou falar desde o começo, né, para entender o trâmite. Por favor, para esclarecer para a gente. Então, a nota fiscal, o serviço ele é executado, chega a nota fiscal, ou ela chega ali no setor de compras, ou ela chega na diretoria, enfim. Cada contrato ele tem a sua especificação, né, dos documentos que são exigidos. Seja uma folha de pagamento, um recolhimento de fundo de garantia, isso nós estamos falando em contratos, tá? Aí, essa nota vai no setor de compras com toda a documentação, ela é atestada pelo gestor ou pela pessoa que é responsável por aquele serviço ou aquisição, enfim, por aquele serviço prestado. Ela é atestada, a nota fiscal ela é lançada no setor de compras. Quando todo esse processo está finalizado, aí sim ele vai para o setor de finanças. Então, quando ele chega no setor de finanças, ele chega somente para pagar. O prefeito ele só paga aquilo que já está, inclusive com assinatura, atestando que aquilo foi executado e que está em ordem para pagamento. Tá. Os pagamentos, normalmente, eles são feitos por meio eletrônicos, correto? Isso. Nós temos ainda alguns casos lá, ainda, né, em cheque, mas hoje a maioria é eletrônica. Tá. Os pagamentos da empresa Latina, eles eram feitos por meio eletrônico? Isso, eletrônico. Tá. O prefeito não assinava cheque? Não. Tá. Então, explica para a gente, por favor, se nos pagamentos eletrônicos, um prefeito, se ele participa efetivamente da questão dos pagamentos, ou se a senha e o sistema fica disponível lá no Finanças para efetuar os pagamentos. Tá, então vamos lá. Vou falar da administração do Abelardo e já vou dar como exemplo as outras administrações que eu participei. Por favor. O prefeito ele não tem condições de estar fazendo pagamentos, e isso eu não estou falando da gestão agora, eu estou falando de outras também, né? Para isso existe um cargo de confiança, existem pessoas de confiança que trabalha com a senha dele para estar executando ali os pagamentos, né? Então, assim, o prefeito, na verdade, ele sabe, sim, depois o que foi pago, mas ele, exclusivamente ele, não é ele que executa a chave e senha. Tá. Ótimo. No departamento de licitações, as licitações sempre foram feitas por funcionário de carreira? Repete a pergunta, por favor. No departamento de licitações, as licitações sempre foram feitas por funcionário de carreira? De carreira? São aqueles 2 funcionários que a senhora falou? Porque assim, ó, de 2008 que eu estou aqui, são sempre os mesmos ali, né? Tá. Os 2 que eu citei no caso, eles estão aí. Embora não seja do seu período, tem uma licitação famosa aqui da Prefeitura de Bariri, que foi realizada em 2021, do transbordo, que a empresa vencedora foi a empresa Kerbal. Você já ouviu falar alguma coisa sobre a desclassificação da Kerbal, que depois ela entrou com mandado de segurança? Sim, eu ouvi. Quem fez a desclassificação da Kerbal? Na verdade, quem deu a sentença ali para ser a ganhadora, aí no caso, foi o juiz que determinou que ela seria... Sim, mas internamente na prefeitura, quem havia desclassificado a Kerbal? Foi o prefeito? Não. Quem foi? Ele não participa, né? Foi quem estava funcionário conduzindo do setor. a licitação. Quem estava conduzindo ali a licitação na época. Ok. Por hora, ilustre presidente, uma última pergunta.
A senhora tem uma experiência também com a questão de convênios. Como é a captação de convênios na administração atual de Bariri, da administração do prefeito Abelardo, principalmente em comparativo com outras administrações? É imensurável falar, né? Isso daí é imensurável falar. Eu posso dizer que quando eu deixei o ano de 2019, eu deixei a prefeitura numa situação totalmente tranquila, e quando o Abelardo assumiu em 2021, na verdade, 2020, eu já estava fora da prefeitura. Aí, em 2021, quando o Abelardo assumiu, as prestações de contas, de convênios, isso não estava sendo feito, né? E, inclusive... Antes do prefeito, não estava sendo feito antes do mandato. Antes do prefeito. Tá. Inclusive, dia 30 de janeiro de 2021, o senhor Nobre, aqui o Edi Carlos, ele manda até uma mensagem para mim, que acho que alguém tinha falado que eu estava frequentando a prefeitura. E, na ocasião, eu tenho essa conversa, porque o CNPJ do município, ele estava no CADIM. E quando o CNPJ do município está no CADIM, o prefeito ele não recebe recurso, né? E eles estavam totalmente desesperados, porque o prefeito tinha assumido numa prefeitura muito bagunçada, né? E isso daí, na nossa conversa, eu deixo muito claro isso, que eu estava ajudando no intuito de ajudar o município, e não o prefeito Abelardo, que eu estava preocupada com o município. E quem estava me procurando na época era o diretor, porque era da pasta dele, e ele estava simplesmente pedindo ajuda pelo conhecimento que eu tinha na época. E o número de convênios, então, é muito maior agora? Assustador, assustador. Eu, inclusive, eu conversava bastante de chegar a trabalhar até 7, 8, 9 horas da noite para poder dar conta do número de convênios que o Abelardo... Então, a gente pode dizer que na Prefeitura de Bariri, hoje, o prefeito deixa as funções tanto administrativas, de eventuais contratações, quanto de definição de contratação de determinados serviços, e principalmente da execução, a cargo da sua equipe, porque ele está fazendo o trabalho político para buscar verba para Bariri. Sim, e ele traz muito, e isso, na verdade, não precisa nem eu falar, né? Porque, assim, isso daí é notório, né, para qualquer um que queira ver. E é isso que toma a agenda do prefeito. Isso. Sem mais perguntas. A comissão tem alguma pergunta? Tenho duas perguntas, provavelmente, senhor presidente. Senhora Fernanda, a senhora ocupou um cargo anterior à diretoria na gestão do prefeito Abelardo? A senhora ocupou algum cargo antes de ser diretora? A senhora ocupou algum cargo, alguma função? Não. Então, a senhora entra em julho Isso. de 2022 é que a senhora assume a diretoria? Isso. Tá. Então, a senhora não tem nenhuma relação e nem participação na licitação de limpeza que foi realizada em 2021? Não. Então, era só isso. Não tenho mais perguntas. Peço que todos os senhores aguardem um instante, até que seja impresso o depoimento, para que todos possamos assinar.
Agora que já deu cedo aí. O Lucas está aí já. O Lucas já está aí. Hã? É? 2h12 agora? Você vai ficar caro. Não faz. Pode fazer 10 audiências. Não tem no regimento, não tem na lei. Pode. Fernanda, a senhora está dispensada. Muito obrigado. O Lucas. Tá aí.